Olá, esse é o canal Arqueologia e Pré-História e esse é o segundo episódio da minissérie de 3 vídeos sobre sambaquis. Nesse episódio, eu e o Juca conversamos com as pesquisadoras Jéssica Cardoso e Renata Estevam sobre os aspectos culturais dos sambaquieiros. Então, Juca, você pode falar um pouquinho sobre a indústria lítica dos sambaquis? Eu posso falar bem pouco, na verdade, por 2 motivos. Primeiro, porque eu nunca tive a oportunidade de trabalhar a fundo com a indústria lítica dos sambaquis, né? Minha especialização sempre foi com os grupos paleoíndios, ou paleoamericanos, né? Os grupos caçadores-coletores do interior, que não construíam conchíferos ou sambaquis. É uma outra galera que eu estudo. Mas tem um problema que é um pouco mais agravante, né, para tratar da indústria lítica sambaqueira, que é que faltam estudos sobre os artefatos de pedra lascada e polida. A gente tem alguns bem raros, que são mais descritivos sobre que tipos de materiais que tem, então, graças a esses estudos, a gente sabe que, dando um resumão geral, a indústria lítica lascada, ela não é muito... Ela não é... Como é que eu posso dizer? A indústria lítica lascada, ela não marca culturalmente a indústria lítica dos sambaqueiros, porque ela é uma indústria muito simplificada. A impressão que dá é que eles estão utilizando rochas de baixa qualidade para tirar uma ou outra lasca. Mais raramente você encontra uns materiais bacanas que eles estão utilizando para fazer uma faca, um furador, e é isso, não passa muito disso, um raspadorzinho pequeno, bem simples. O que você vai encontrar de artefatos mais formais, formatados, por assim dizer, são as lâminas de machado polido, que eram bastante utilizadas, né? Inclusive, próximo de sambaquis, ou mesmo onde não tem sambaqui, mas tem grandes áreas com grandes afloramentos de basalto ou de granito, a gente encontra o que a gente chama de polidores, que são aqueles lugares onde as pessoas ficavam lá, sentavam, esfregando, né, uma rocha na outra, até que, né, aquela que está nas mãos deles vai sendo polida e sendo transformada num artefato. E claro, também tem uma discussão se tudo isso que a gente chama de lâmina de machado polido era de fato lâmina de machado, ou se algumas delas, na verdade, não eram utilizadas para algumas outras funções que não a de um machado. Apenas o formato das peças seria similar. E um outro tipo de artefato lítico que chama muita atenção nesses sambaquis, e que poucos arqueólogos tiveram a oportunidade de encontrar um desses artefatos em escavações, geralmente são achados, a maioria dos registros que a gente tem são de achados fortuitos, de habitantes locais que encontraram próximo dos sambaquis e guardaram. É um tipo de artefato que a gente chama de zoólito, que é basicamente uma estatueta, né, pequena, geralmente pequena, tem umas que são bem grandes, mas em geral são mais ou menos isso daqui que eu estou mostrando, o tamanho desse. Não passa muito disso. E são estatuetas com formas de animais, né? Daí o nome zoo, né, de animais, lito, do lítico, zoólito. E aí são representados diversos tipos de animais. Dificilmente você vai encontrar zoólitos que representam a mesma espécie. E quase sempre esses zoólitos eles têm uma área que é meio aplanada, um pouquinho côncava, parece um prato, né? E ainda tem uma discussão sobre exatamente o que para que servia esse prato. Tem alguns estudos aí que estão iniciando, né, estudos da área da arqueobotânica, que estão tentando identificar, né, pequenos vestígios de vegetais que poderiam estar sendo processados, utilizados ali, mas ainda pouco se sabe sobre isso, ainda são pesquisas que estão começando. O que os estudos sobre sambaquis de artefatos têm focado um pouco mais, na verdade, né, principalmente agora, são os estudos sobre artefatos ósseos, que eu acho que você vai poder falar um pouco mais pra gente, Gabi. Uma coisa importante é que a gente está falando de grupos litorâneos, então eles vão aproveitar bastante o que eles têm ali disponível para fazer esses artefatos. Contudo, mesmo sendo minoria, uma grande parte das pontas feitas com ossos de animais são feitas a partir de ossos de mamíferos e algumas de ossos de aves. Nos sambaquis litorâneos também você encontra bastante dentes de tubarão, não muitos, mas você encontra alguns dentro desses sambaquis. Eles são usados muitas vezes como pingentes ou às vezes eles estão lá, mas sem
tem nenhuma marca que diga que ele foi usado para alguma coisa. Ele está ali no sambaqui, dentro de um contexto funerário ou dentro do contexto geral. Em específico do Sítio Armação do Sul, que fica em Florianópolis, eu posso falar que eles adoravam muito tubarões, né? Acho que a maior parte do material que eu analisei são vértebras de tubarão. O pessoal definitivamente adorava. Então, o que você vai ter também são pingentes feitos com essas vértebras de tubarão. Ela naturalmente já tem um furinho, onde passam os nervos e tal. E a galera aproveitou e aumentou um pouquinho mais esse furinho e acabou usando como pingente. Então, você encontra algumas coisas assim também. Você também encontra, não foi o caso do Armação do Sul, mas também foram encontrados zoósteos. O Juca acabou de falar de zoólitos, né? Que são aquelas figuras de animais feitas em rocha. Você também tem elas feitas em ossos de baleia. Muitas vezes você encontra alguns pingentes também feitos de ossos, são só pequenas rodinhas com furo no meio, que não dá para saber de que animal veio. Esse material normalmente os ossos normalmente são quebrados e depois eles são polidos e aí você consegue dar um formato que você quiser para eles. Eu acho muito legal que a Gabi esteja trabalhando com esse tipo de material para sambaqui, porque de fato acho que de indústria, né, que a gente vê feita com a fauna como matéria-prima de maneira geral no Brasil, a gente quase não tem trabalho sobre isso. Acho que os trabalhos de zoarqueologia mencionam, né? Eu fiz isso, né, também. Eu mencionei assim, lá no Sítio Galeta que eu trabalhei, ou quando eu estudei cabeçuda um pouco, tem isso, mas tá modificado. Eu não sei muito bem o que significa, nunca me aprofundei. Acho que a maior parte dos trabalhos lidam dessa maneira, né, com os artefatos ósseos e as conchas, os dentes, enfim. E acho muito interessante que alguém esteja dando essa atenção, porque a gente até tem alguns protocolos de análise, mas, né, de outros lugares, da Argentina, do Uruguai, tem pessoal que trabalha com isso. Mas aqui, para o nosso contexto arqueológico, a gente não tem. E isso aí também, além dos ossos e dentes, né, a gente também tem as conchas, que é interessante ver essas conchinhas modificadas que geralmente estão acompanhando contextos funerários em sambaquis, né. Às vezes a gente encontra aquelas olivelas que são os gastrópodes bem pequenininhos, perfurados, né, no ápice, né, na extremidade, e que a gente acredita que seja um colar, mas pode também, sei lá, fazer parte de algum manto, alguma outra coisa, onde passaria a fibra, né, o fio também nesse buraquinho, e está compondo o funeral, geralmente acompanhado das crianças. Acho que no Cabeçuda, no Cubatão, a gente vê até 800, 900 dessas pequenas conchinhas, né, acompanhando sepultamentos. Eu acho isso muito legal, assim, eu acho uma dos trabalhos bem interessantes. Eu acho que precisa mais ter pessoas para trabalhar com isso, né? Então, realmente, tem muito artigo falando sobre os artefatos mais em contexto funerário, e uma dos meus objetivos, assim, no doutorado mesmo, é analisar esses artefatos fora desse contexto, para ver como eles eram feitos e tal, porque realmente falta um pouquinho. Jéssica, você poderia falar um pouquinho sobre a indústria cerâmica de sambaquis? As populações sambaqueiras, né, quando a gente fala de cultura sambaqueira, apesar de a gente já ter percebido que existem algumas divergências em relação a isso, elas não produziam cerâmica, né? Em algumas regiões, poucos fragmentos vão começar a aparecer nos sambaquis, né, nos topos dos sambaquis, ou em assentamentos mais tardios, ali a partir de 1500, acho que mais para depois de 1000 anos, né, antes do presente, que são fragmentos que, na verdade, se pertencem à tradição taquara e tararé, ou tararé-taquara, né, como se fala em São Paulo, e essa tradição cerâmica, ela está associada aos grupos G, né, e então isso acaba entrando na hipótese de que esses grupos sambaqueiros teriam entrado em contato com essas populações G que teriam vindo, né, do interior, e aí trouxeram, né, essa tecnologia da cerâmica. Mas mesmo assim a gente não encontra sítios costeiros, né, sambaquis com grande quantidade de cerâmica, mesmo essas. Geralmente são poucos fragmentos. Aqui na região de Laguna, por exemplo, que eu conheço bem, que eu posso falar, sítios que a gente tem, esses tardios que tem fragmentos de cerâmica, são assim pouquíssimos. Em áreas grandes escavadas, às vezes encontra 3 fragmentos. Acho que o sítio que mais tem é o que eu trabalhei no mestrado, é o Galheta, que a gente acho que tem mais de 300 fragmentos maiores, tem fragmentos decorados, bem típicos, né, dos G. Também o que ocorre às vezes é a presença de cerâmica guarani nas camadas mais superficiais, né, mas isso a gente vai estar falando já de uma reocupação desses ambientes por um outro grupo que chega depois.
E eu também já li um pouco, já ouvi falar sobre cerâmicas que existem em sítios, em concheiros, né, na região da Amazônia, mais para a região norte. E essa cerâmica, inclusive, eu estava vendo que no antiplástico eles utilizavam concha. Até na região nordeste do Brasil existem alguns sambaquis ou conchíferos, como depende da terminologia das pessoas, né? Que tem também cerâmica, só que a cerâmica ela só aparece abaixo da base do sambaqui, ou seja, era uma outra ocupação ameríndia e depois veio o sambaqui, que é algo que parece ser o contrário do que acontece, né, no sudeste sul do Brasil, é que essa cerâmica ela só aparece no final da ocupação, né, como se a partir dali, né, já não vai ter mais, acabou o sambaqui, vai aparecer uma outra galera, ou teve algum contato no final e aí desapareceu a cultura sambaqueira por alguma razão, né, com esse contato com os ameríndios. E aí, aproveitando esse tema, a gente joga aqui uma pergunta que mandaram pra gente, que foi a Nicole Kasrik. Ela acha que seria interessante a gente pudesse comentar um pouco sobre essa dissociação entre a produção cerâmica e as práticas agrícolas em contexto sambaqueiro, né? Ou seja, ela já tem essa noção de que, né, quando a gente fala em cerâmica, não necessariamente, né, porque tem cerâmica no lugar, quer dizer que as pessoas tinham esse estilo de vida de horticultores, agricultores. Bem, na arqueologia, né, a gente tem essa associação, tem cerâmica, então começou a cultivar plantas, a gente já tem agricultura. No caso do sambaquis, né, como eu mencionei, a cerâmica chega depois, né, nos sambaquis que são esses litorâneos os mais estudados, e em períodos já mais tardios. Até onde eu sei, poucos estudos são feitos com esse material, né, com material cerâmico em contextos tardios, nos sambaquis. Tem uma pesquisadora doutoranda lá do MAI que está trabalhando também com esse período mais tardio e ela está analisando cerâmica, acho que para esse ano que vem sai a tese dela, mas o que eu sei assim até agora é que teve uma análise feita com cerâmicas também do Galheta 4, que é o sítio que eu estudei no mestrado, em Laguna, e demonstrou que foram encontrados vestígios que indicam processamento de animais nesses potes que estavam, né, no sítio. E não foi encontrado, por exemplo, amido, né, ou outros tipos de vestígios que indicassem processamento de vegetais. Então, acho interessante essa desassociação. Na verdade, a cerâmica estava sendo utilizada para processar os animais, né, e não outros tipos de alimentos. Mas em sambaquis, a gente tem outras evidências que apontam para uma possível prática de horticultura, né? Não significa que eles não comiam vegetais, consumiam, né? E esse método é feito pela análise de microvestígios, às vezes em cálculos dentários, né? Que indica que eles consumiam alimentos que continham amido. Então, isso demonstra essa independência entre dieta, com aporte de produtos vegetais, e a cerâmica. Alguns dados até que eu anotei aqui são no Sambaqui Morro do Ouro, né, foi encontrado amido proveniente do inhame e do cará nos cálculos dentários de esqueletos humanos, e também no sítio Forte Marechal Luz foi encontrado grânulos de amido que sugere que eles talvez estavam consumindo pinhão, né, que é uma informação bem interessante. E alguns trabalhos também foi feito no Jabuticabeira 2, que também identificou grãos de amido, né, e fitólitos e diatomáceas extraídas também de cálculo dentário, sugerindo o consumo de algumas plantas, né, também como inhame, batata doce, cará, areá, pitanga, por exemplo, né, frutos. Jéssica, você podia falar um pouquinho sobre a fauna encontrada em sambaquis? Como eles são sítios que são formados essencialmente por vestígios de fauna, é importante destacar que esse tipo de material ele pode exercer inúmeras funções, né, para esses grupos costeiros. Então, a área que trabalha com esse tipo de vestígio, né, chamada zooarqueologia, no Brasil, a maior parte dos trabalhos nessa área são feitos em Sambaqui, justamente por isso, né, porque em Sambaqui tem muito vestígio de animais e eles são muito bem preservados. Então, assim, de uma maneira bem geral, nos Sambaquis a gente encontra invertebrados, né, que tem os moluscos, que a gente já sabe, também às vezes a gente consegue encontrar alguns vestígios de crustáceos. Eu acredito que eles também provavelmente né, consumiam, captavam recursos de locais, por exemplo, que encontrasse camarão, né? Acho difícil pensar que eles não consumiriam camarão,
mas a gente não vai ter esse registro no sítio. Muitos vestígios de peixe, a maior parte dos vestígios de Sambaqui são peixes, né? Peixes cartilaginosos também, como tubarões e raias. Alguns casos encontra tartarugas, cágados, alguns lagartos, aves, não é tão comum, né, mas em alguns sítios tem. Mamíferos terrestres, né? Já mencionei lá quando eu falei um pouco sobre sambaquis fluviais, a gente encontra nos cervídeos, porcos do mato, alguns roedores, às vezes macaco como bugio, às vezes algum felídeo, algum canídeo também. E mamíferos marinhos, como as baleias, o golfinho, o lobo marinho, e por aí vai. No Brasil, acho que os primeiros trabalhos dedicados exclusivamente, né, à zoarqueologia, à fauna de sambaquis, o trabalho do Levi Figutti, da Tânia Andrade Lima e da Dione Bandeira, lá no início da década de 90, e o trabalho do Levi, especificamente, ele foi muito importante, porque ele foi a primeira pessoa a testar um método que acabou concluindo que as conchas que formam os sambaquis, na verdade, ela tem uma função mais voltada para um aspecto construtivo do que para alimentação, e que os peixes eles teriam um valor nutritivo muito mais importante para esses grupos do que os moluscos, né? E depois disso teve vários outros trabalhos, né, de fauna que também foram bem importantes. A maior parte deles acaba tendendo a falar de dieta, mas percebe-se assim uma variabilidade de espécies, dependendo da região, dependendo do sítio e também, com certeza, por escolhas culturais, né, por preferências, aspectos simbólicos e tudo mais. E outro trabalho que eu acho importante destacar da zoarqueologia de sambaquis é o trabalho da Daniela Cochler, né, que eu acho que ela também foi a primeira pessoa assim, mais a tratar da fauna com seu aspecto simbólico, não somente como dieta, né, então ela interpreta que no Jabuticabeira 2 existiriam muitos peixes, né, bagres e corvinas, principalmente associados a práticas funerárias, que é onde a gente acaba falando de que existiam banquetes, né, festins funerários associados a práticas mortuárias. Acho interessante também que a fauna, ela é interessante não só para entender questões, né, de dieta, mas com outra diversidade de aspectos, questões de saúde, estilo de vida. Quando a gente pensa no animal, a gente também pensa na tecnologia utilizada para capturar esse animal, o quanto eles tinham de mobilidade no ambiente para estar fazendo as suas escolhas e capturar, né, esses recursos, esses animais, e essa interação que eles tinham, né, qual o significado. Acho que os zoólitos é uma grande prova de que os animais tinham significado para além, né, da dieta, com a relação com os grupos sambaquieiros. A gente sabe que essa galera também consumia tubarões, né, porque a gente encontra as vértebras dos tubarões nas escavações, encontra dente de tubarão, mas não encontra muito mais desses tubarões, não é uma grande quantidade também, assim, por assim dizer, né? Então, até recentemente, né, alguns anos atrás, muitos pesquisadores pensavam assim que os tubarões, eles eram, não existia aquela caça específica aos tubarões, né? Você aproveita um tubarão que está encalhado ali, consome, então você encontra aqueles poucos vestígios que você tem no sambaquis. Acontece também que os tubarões, né, acho que você vai saber explicar isso melhor, alguns deles não têm um esqueleto que é totalmente ósseo, então ele não se preserva tão bem, que poderia ser uma explicação de não se encontrar tantos tubarões. E mais recentemente saíram umas pesquisas sobre isótopos, que mostram que, na verdade, essa galera estava consumindo era muito tubarão. Então, como é que eles conseguiram saber isso, né, se a gente não tem muito o material do tubarão ali no sambaquis? Bem, acho que, como eu falei, acho que até hoje a gente não entende exatamente todas as funções, todo o papel que a fauna exerce, né, no sambaqui. Isso ocorre porque também muitos vestígios não são bem preservados. No caso dos tubarões em específico, a gente está falando de peixes que têm o seu esqueleto cartilaginoso. O que resta desses animais, né, depois que eles passam pelo processo de decomposição, né, a arcada dentária, os dentes e as vértebras. As vértebras, elas também são feitas de cartilagem, mas é uma cartilagem um pouco mais densa. Acho que até a Renata consegue entender um pouco isso, quando trabalha com desenvolvimento ósseo, que aí a vértebra ela acaba ficando mais rígida, mais dura, né? E ela acaba, porque a cartilagem ela vai se transformar em osso depois em várias questões de desenvolvimento ósseo. Qual o problema? Os tubarões, eles trocam dente a vida toda.
E vértebras também são muitas e varia de espécie para espécie. Então fica muito difícil da gente quantificar, né, pelos métodos tradicionais da zooarqueologia, exatamente quantos tubarões tinham no sítio. A mesma coisa acontece, por exemplo, com as baleias e os golfinhos, né, que tem um esqueleto muito poroso, ele vai fragmentar, são animais muito grandes, a gente tem essa dificuldade de quantificar esses animais e eles acabam sendo pouco trabalhados pela zooarqueologia de sambaquis. A maior parte dos trabalhos se concentram nos peixes e falam dos peixes, né? E acho que uma das hipóteses, dos métodos, né, novos para conseguir desvendar essas questões as análises de isótopos estáveis, né, em contextos arqueológicos. Esses dados eles vão auxiliar a gente a caracterizar e quantificar o quanto essa contribuição de proteínas de animais, né, que a gente não consegue ver no sítio, quantificar no sítio, o quanto eles participaram da subsistência dos grupos sambaqueiros. Só para falar um pouquinho, né, a análise de isótopo estável ela é feita nos ossos e dentes de indivíduos que são sepultados, dos indivíduos humanos, são sepultados no sambaqui. Então, a gente estuda a dieta, mas não no osso do animal, né, mas sim no vestígio osteológico humano, esqueletal humano, e diferente, por exemplo, do carbono 14, que é um isótopo que é instável, né, ele começa a decair à medida que o indivíduo morre, e é por isso que a gente consegue fazer a datação. E os isótopos estáveis são extraídos do colágeno, que eles guardam, né, eles vão acabar guardando as informações da dieta das populações à medida que o esqueleto vai permanecer preservado lá no sambaqui. Então, o acúmulo de nitrogênio e carbono, por exemplo, né, que são dois isótopos mais utilizados, é possível estimar a dieta desses povos habitantes do litoral no período pré-colonial. Ou seja, dá para saber se eles consumiam espécies marinhas ou terrestres, animais de alto ou baixo nível trófico. Atualmente, para sambaqui, eu fiz esse levantamento para o meu projeto de doutorado, que eu vou trabalhar um pouco com isso. Tem mais de 200 indivíduos humanos com dados isotópicos, né, de vários artigos espalhados por aí. E, de maneira geral, existem estudos que apontam para esse consumo de peixes, mas alguns resultados estão demonstrando que eles, na verdade, estavam consumindo animais marinhos de alto nível de cadeia trófica. A gente está falando de predadores, né, como os tubarões, por exemplo. Os lobos marinhos também, porque eles também são carnívoros e são predadores, são de topo de cadeia. Então, acho que são dados bem interessantes e que precisam ser mais refinados para que a gente possa entender, de fato, cada grupo de animais, né, que seria ou não consumido pelos sambaquieiros. Um problema que eu vejo nesses dados de isótopos que eu pretendo investigar é que a gente tem poucas bases de dados dos isótopos para a fauna. Aí a gente acaba não conseguindo comparar com os resultados que a gente tem para os humanos, né? Porque pode ser que existam variações regionais, variações de espécies. Por exemplo, tem peixes que eles são grandes predadores, né? E tem peixes que não. Então, talvez esses animais de alto nível de cadeia trófica também estejam representados por alguns peixes, estou falando de peixes ósseos, né, não de tubarões, que são também grandes predadores. Então, acho que se a gente tiver uma base de dados, né, de fauna boa, a gente consegue refinar esses resultados. O Fernando Schmidt pergunta: vocês já encontraram megafauna em Sambaqui? A resposta direta é não, porque a ocupação sambaqueira, ela inicia já no Holoceno, não seria correspondente à data em que a megafauna estaria coexistindo. O José Truda Palazzo, ele quer saber mais especificamente da relação dos sambaqueiros com baleias e golfinhos. Era só caça, né, para consumo, ou tem alguma outra coisa além disso? Ou será que os sambaqueiros também usavam os golfinhos para ajudar eles a pescar, que nem lá em Laguna? Eu gosto de acreditar que eles utilizavam os golfinhos para ajudar a pescar, mas não sei, né? Então, são encontrados, é muito comum a gente encontrar, né, vestígios de baleia e golfinho, mas como a Gabi falou, é comum, por exemplo, encontrar em artefatos. A gente consegue identificar que são ossos, né, de cetáceos, que são esses animais, porque são ossos grandes, densos, e algumas vezes eles são bons para fazer, né, pontas, espátulas, enfim.
Mas já na questão de quantificação para a zoarqueologia tradicional, fica difícil de dizer, não, eles eram realmente, faziam parte da dieta, eram caçados, né? Eram pescados, não sei. Tem uma tese desenvolvida de Sambaqui de Florianópolis por um biólogo que trabalhou com zoarqueologia no doutorado, hoje ele não trabalha mais com zoarqueologia, que é o Pedro Castilho, e ele trata justamente de mamíferos marinhos em sambaquis, acho que é o trabalho mais completo sobre esse assunto que a gente tem, e ele interpreta que esses animais indicam realmente, né, um consumo de mamíferos marinhos, e indica também uma alta adaptação a esse ambiente costeiro, interpreta que eles teriam habilidades náuticas, talvez, para estar capturando esses animais. E eu já li também que alguns autores apontam para o possível uso do óleo de baleia, né? Aproveitar, às vezes, não necessariamente a baleia é caçada, né, mas a baleia encalha e você aproveita aquele animal, aqueles encalhes, para, enfim, tá utilizando aquele esqueleto, aqueles ossos, aquela carne, quem sabe, para consumo, e quem sabe o óleo da baleia até como combustível, né, para fogueira, ou, enfim. O Paulino José Soares quer saber quais eram as espécies de mexilhão que se encontravam no Sambaqui. Essa foi uma pergunta no Twitter, né? Eu lembro que ele comentou sobre o molusco chamado perna-perna. Eu confesso que eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu nunca tinha me aprofundado, então fui lá atrás do artigo, porque a questão é que esse molusco, ele é criado em cativeiro atualmente no Brasil, né, para comercialização pela apicultura. E aí tinha essa discussão, será que esse molusco tinha sido trazido, né, só depois do período da colonização, e daí começou a ser cultivado no Brasil, né. E aí, alguns arqueólogos já, sei lá na década de 1970, colocava esse molusco perna-perna na lista de espécies de moluscos identificados em sambaquis. Aí eu encontrei uma dissertação de 2013 na UFSC, no mestrado de aquicultura. O autor é o Bruno da Silva Pierre, e ele fala que realmente ele fez um levantamento dessa espécie em sambaquis. Ele fala que existe menção em sambaquis do Rio de Janeiro, Sambaqui do Moa, Sambaqui do Forte, e ele fez um estudo também do Sambaqui Rio do Meio, que é esse mesmo que o Simon trabalhou em Florianópolis, e ele afirma que na coleção ele identificou o perna-perna, né? Então a resposta para, acho que era a pergunta, né, principal, não sei, do Paulino, é que realmente o perna-perna seria uma espécie nativa, né? Por ser encontrado no Sambaqui, o Sambaqui Rio do Meio tem uma datação aí de uns 800, 700 anos atrás. Já falamos da indústria lítica, de indústria óssea, da fauna que era utilizada, né, para diferentes coisas, não só a caça, mas vamos falar também de outros aspectos culturais, que é algo que tem sido objeto de estudo para muita gente que trabalha com sambaquis, que são sepultamentos humanos. Porque Sambaqui preserva muito bem sepultamentos humanos. Então eu vou chamar agora a Renata para falar um pouquinho para a gente, né, sobre esses sepultamentos, né, como que eram feitos esses sepultamentos, porque aparentemente não era exatamente enterramentos, né, como a gente costuma ver em outros tipos de sítio, nem sempre são enterros. Parece que alguns têm pintura, alguns têm acompanhamentos, né, objetos que são colocados junto com os mortos. Alguns lugares têm padrões de como que a pessoa era posicionada, né? Hoje, na nossa sociedade, a gente todo mundo sepultado assim, né? De terninho, de vestidinho, com a mãozinha assim. No Sambaquis era uma forma bem diferente que esse pessoal fazia, né? Como é que era, Renata? Os estudos funerários dos sambaquis, né, é algo que chama bastante curiosidade das pessoas, né? Quando a gente fala que tem esqueletos, né, que tá lá no laboratório estudando, analisando, e chega alguém para visitar o laboratório, acha super interessante, né? Mas o que informações a gente consegue tirar dos esqueletos, né? Na realidade, a gente não estuda só o esqueleto em si, né? Então, os estudos funerários, eles revelam sobre os aspectos culturais ligados à morte, à cerimônia, à prática de sepultar o morto, né? E isso traz informação para a gente a respeito dessa sociedade, né? E também a respeito do mundo simbólico desses grupos. Então, as interpretações dos locais funerários, elas são feitas a partir do contexto encontrados durante as escavações, né?
que vai muito além de só o esqueleto, de enxergar só os ossos em si, né? Então, o que os esqueletos podem nos contar, né? O que as estruturas funerárias podem nos contar, que história elas podem nos dizer. Então, a partir de diversas informações, de um conjunto de informações, a gente vai conseguindo contar um pouco dessa história, né? E quais são essas informações que a gente consegue identificar? Por exemplo, identificar quais foram as formas de depositar o corpo naquela área funerária, se os sepultamentos estavam em decúbito ventral, que é quando ele está com a barriga virada para o chão, se ele está em decúbito dorsal, que é quando está com as costas no chão, né? Se esse corpo está estendido, se ele está fletido, se existem artefatos que acompanham esses sepultamentos, se são artefatos feitos em material faunístico, né? Se são adornos em conchas ou adornos feitos em ossos, né? Dentes de tubarão, em ossos de aves, de mamíferos, ou se esses artefatos que acompanham são de materiais líticos, né? De materiais feitos em pedra. A gente tem os famosos oólitos, né? Que são as culturas feitas em pedras, que infelizmente, como disse o João, é difícil da gente, os arqueólogos ainda não conseguiram encontrar em contexto durante uma escavação. O que a gente tem de relatos são os ólitos, né, encontrados de maneira fortuita e guardada pelas pessoas. E aí, além disso, se existem os pigmentos, né, que às vezes a gente encontra um sepultamento que ele está todo vermelho, né, que tem uma coloração avermelhada, né? O que seria esses pigmentos? Por que eles têm esses pigmentos? Esse pigmento, na verdade, ele é feito a partir de um ocre, e que se espalhavam sobre o corpo. Na realidade, nem todos os sepultamentos têm esse... a gente consegue observar em todos os sepultamentos essas manchas vermelhas nos ossos, né? Mas quando a gente não encontra, isso não exatamente significa que não foi colocado o ocre em cima do corpo, né? Na minha dissertação, eu fiz uma análise que ela revelou que mesmo os ossos e os sedimentos que a gente não enxerga a olho nu a cor vermelha, aquele avermelhado, eles ainda têm a recorrência desses pigmentos, desse óculos. E aí a gente também encontra estacas dispostas ao redor do corpo, né? Na realidade, a gente não encontra a estaca hoje, mas sim as marcas, os negativos que essa estaca deixou, mas a gente consegue saber, né, que tinham nesses locais devido às marcas e também por analisar os vestígios, os microvestígios, né, desses locais que ficaram marcados no solo. Além disso, a gente sugere que alguns indivíduos estavam envoltos em mortalhas, né, que provavelmente eram feitas em fibras vegetais. Como é que a gente consegue inferir isso, se é que a gente não encontra, né? A gente não consegue ver essas mortalhas? Na realidade, a gente consegue fazer essa inferência a partir da posição em que os ossos do esqueleto se encontram. E aí, aliado a isso, a gente também consegue fazer essas análises de microvestígios, né, de fitólitos, por exemplo, de encontrar se nesse sedimento associado às estruturas existiam algum vestígios que nos indicam que tinha material vegetal associado a esse sepultamento. Além disso tudo, a gente também consegue identificar, na verdade, estimar o sexo dos indivíduos. O sexo, a identificação, a estimativa não funciona muito bem para os indivíduos que são de crianças, né, porque as características, né, morfológicas, biológicas humanas vão se desenvolvendo a partir da puberdade para a gente conseguir identificar características masculinas ou femininas, e também, né, estimar as idades dos indivíduos. E, né, a gente, na verdade, estima pelo osso a época da morte do indivíduo, né, e aí a gente consegue identificar desde que eram bebês até indivíduos mais velhos. Bom, essas características que eu falei, assim, né, são características gerais. Isso não quer dizer exatamente que a gente encontra todos os sepultamentos com todas as características, né? Não é todos os sepultamentos que estão com um monte de acompanhamento, que estão envolvidos em mortalhas, que estão com estacas ao redor. Na verdade, são características que a gente encontra em vários sepultamentos, mas não necessariamente que todos eles são dessa forma, né? Até porque os sítios são muitos, né? E eles não são exatamente iguais. Na realidade, dentro de um único sítio existem diferentes áreas funerárias,
e elas têm diferentes características, né? Mas a ideia é que, mesmo, né, que a gente conte essas recorrências, essas variabilidades, né, existe uma contínua forma de organizar esses momentos funerários, né? Faz com que os mortos ocupem para esses grupos um espaço importante, né? Que ele tem um destaque na paisagem, né? Vide esses sambaquis que são monumentais, né? E também como esses mortos eram importantes, né? Na vida desses povos sambaqueiros, né? Essas práticas funerárias eram importantes para esses grupos. E aí eu acho também legal a gente pensar que tem algumas coisas que não ficaram no registro e mesmo com as melhores tecnologias a gente não vai conseguir identificar, né? Que são aqueles registros aqueles vestígios que não deixaram marca, né? Não tem uma marca material, que são os cantos e as danças, por exemplo, né? A gente tem tanta coisa para falar sobre sepultamentos, eu quis fazer um apanhado geral, mas o interessante é a gente pensar que os sepultamentos não são todos iguais, né? Eles têm aí suas diferenças, suas semelhanças, dentro do próprio sítio, entre sítios diferentes, e a gente tem, acho que, muito ainda o que conseguir estudar e pesquisar e entender sobre esse ritual, né? Essas práticas desse grupo. Nesses sepultamentos, é possível observar sinais de violência? Bom, essa questão de violência com os povos sambaqueiros, na realidade, as pesquisas feitas nesse sentido, elas revelam que há uma baixa frequência de embate nesses grupos, né? Parece que esses grupos, eles não resolviam os problemas deles fazendo embates corporais, né? Então, mas apesar de não ter uma grande frequência, né, de vestígios de violência, existem alguns casos excepcionais. A gente tem um sítio, que é o sítio Armação do Sul, que fica em Florianópolis, tem um indivíduo masculino nesse sítio, que ele foi encontrado com uma ponta óssea encravada na vértebra lombar dele. Então, eles não tinham uma recorrência grande, mas alguns casos existiam. Enfim, mas quando tem, o negócio Nós tiramos foto de um outro sepultamento que também tinha mais uma ponta óssea cravada também numa vértebra. É uma ponta óssea do sambaqui da tapera, que a pessoa foi atingida pelas costas. E o do seu é a pessoa que foi atingida aqui na barriga e alguém ainda foi lá e cravou assim depois de ter acertado, porque a ponta chega a estar quebrada. Bom, eu acho que é isso. Assim, a gente tem alguns exemplos, mas são poucos exemplos, né? Eu acho que é interessante também a gente pensar em fazer mais análise nesse sentido. E tem poucos estudos voltados para isso. Mas os poucos estudos que tem, eles não revelam grandes marcas de violência nesse grupo. É um grupo da paz. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir ele e se inscrever no nosso canal. Acompanhe também nossas matérias no site Arqueologia e Pré-História e siga-nos nas nossas redes sociais. Se você ainda não é um colaborador dos nossos projetos de divulgação científica da arqueologia, apoie a gente na nossa vaquinha virtual. O link está na descrição do vídeo. Ajude a gente a manter o nosso projeto e receba recompensas incríveis, como canecas, garrafas, réplicas de artefatos e vídeos especiais. Uma das coisas que eu gostaria que os arqueólogos do presente, né, e os do futuro se preocupassem mais com o registro e a preservação dos sítios, porque muitas vezes a gente está trabalhando com arqueologia, a gente está tão preocupado, né, focado na academia, a gente tem que produzir artigos e a gente tem que produzir, e a gente esquece de contactar o IFAM, dizer, achei um sítio novo, olha aqui. E acho que se a gente não fazer isso agora e pensar nessas medidas educativas e de preservação hoje, no futuro, quem sabe, os arqueólogos do futuro, né, não tenham mais sítios para estudar ou métodos inovadores para aplicar na questão específica do sambaquis.